Bem-vindo a mais um vídeo de treinamento do sistema SDG Control. Hoje falaremos a respeito do cadastro de usuários. Então, na tela inicial aqui do módulo Estoque, eu vou acessar a tela de cadastro de usuários por meio do menu Cadastros Usuários. Esse cadastro também está disponível na tela de ponto de venda, do módulo, né, de ponto de venda. Você poderá também acessar essa tela por meio do botão aqui de atalho Usuários. Nas telas do sistema, nas telas de cadastro, você terá na parte superior uma forma de filtrar os dados cadastrados no sistema. Esses dados filtrados serão apresentados na grid, conforme o exemplo. Então você pode selecionar alguma informação necessária, clicar no botão filtrar. Você pode selecionar, pesquisar um usuário específico por meio do código e pelo nome desse usuário. Então eu poderia filtrar pelo código específico 2. Ele apresentaria o nome aqui do usuário, que nesse caso seria o usuário A. Eu posso clicar no botão filtrar, ele apresentaria no grid somente o usuário filtrado. Se eu quiser mostrar todas as informações anteriores ou limpar esse filtro, eu devo primeiro limpar todos os campos aqui, todas as informações que eu digitei e clicar novamente no botão filtrar. Então ele filtrará novamente apresentando todas as informações. Eu posso também filtrar por um nome específico de um usuário. Se eu digitar uma parte do nome, por exemplo, sup aqui, ele automaticamente traz o código 3, que seria que ele entendeu que eu estou pesquisando pelo usuário super. Ou eu poderia digitar o nome completo do usuário. Aí eu posso clicar no botão filtrar e ele traz apenas aquele usuário. Eu posso selecionar todos os usuários de uma determinada filial. Lembrando que esse campo ele só está habilitado para usuários gerente. Outros usuários eles não podem efetuar a troca de uma filial ou de uma loja. Eles podem apenas visualizar as informações de sua própria filial, os dados de sua própria filial. Então eles não podem alterar esse campo. Eu posso também pesquisar por uma função determinada. Eu quero pesquisar todos os usuários que têm a função consulta. Posso filtrar por esse campo especificamente. Consulta, filtrar. Não tem nenhum usuário cadastrado com a função consulta. Vamos visualizar os gerentes. São 4 registros cadastrados com a função gerente. Aqui então, só para contextualizar, o gerente ele tem acesso completo a todas as funcionalidades do sistema. O operador ele pode efetuar todas as funções para a sua determinada filial, inclusive receber mercadorias e controlar o estoque. Ele só não pode acessar as informações de outras filiais, de outras lojas, e também não pode fazer consultas de ele não pode efetuar análises gerenciais nas vendas efetuadas e nas informações de controle do sistema. A função
vendedor, ela pode efetuar as saídas de mercadoria pelas telas de venda, efetuar cadastros de ponto de venda e fazer as consultas. Ele não pode efetuar entradas de mercadorias e acessar muitas funcionalidades do módulo estoque. A função consulta, ela terá acesso a todas as telas do sistema que não sejam de análise gerencial, só que apenas em modo consulta. Ele só pode visualizar as informações, ele não pode alterar nenhum registro, nem incluir nenhum registro novo. Então, para um cadastro de um novo usuário, você pode incluir o novo usuário clicando no botão incluir. Você pode também clicar com o botão direito sobre o grid e clicar no item inserir novo registro. Automaticamente ele preenche o código desse novo usuário. Você poderá informar se esse usuário está ativo ou não. Todos os campos com asterisco eles são de preenchimento obrigatório. Então aqui você deverá informar qual vai ser o nome de login desse usuário. Você deverá informar, lembrando que o mesmo nome que você informar aqui nesse campo usuário, ele utilizará na tela de login para acessar o sistema. Aqui você deverá informar qual é a filial que ele terá acesso. Vamos colocar aqui que ele terá acesso à filial Stop Shop. E qual é a função dele? Vou cadastrar o João apenas com a função de consulta. Você poderá informar quais os módulos do sistema que ele terá acesso. Se ele poderá acessar tanto o módulo de vendas quanto o módulo de estoque, marcando as duas opções ou desmarcando uma. Lembrando que se você desmarcar as duas opções, ele não terá acesso a nenhum módulo do sistema. Então você deve preencher, deixar pelo menos uma opção marcada, ou as duas. Se você gostaria de informar algum valor de meta de venda mensal para esse usuário, você informa por meio desse campo. E se ele tem algum percentual diferenciado de comissão para as vendas dele. Nesse campo, módulo preferencial, você vai informar se o João preferencialmente irá acessar o módulo estoque ou preferencialmente o módulo ponto de venda, para que ele não precise selecionar manualmente qual módulo que ele vai acessar na tela de login. Você informa nesse campo. Lembrando também que se você informar aqui que ele deve acessar o módulo estoque, mas que você bloquear o acesso desse usuário ao módulo estoque, ele também não vai acessar as informações, ou sempre automaticamente vai aparecer uma mensagem informando que esse usuário não tem acesso ao módulo estoque e ele terá que informar manualmente o módulo ponto de venda na tela de login. Aí você clica no botão salvar para efetuar as informações, para validar as informações. Todo o cadastro de usuário, como você percebeu, não foi solicitado para cadastrar a senha desse usuário. Toda
pela tela de cadastro, não é possível efetuar o cadastro de novas senhas. Mas quando no primeiro acesso desse novo usuário ao sistema, será solicitado que ele cadastre a sua senha de acesso. Então você não precisa se preocupar com esse detalhe, você apenas passa o campo usuário que você cadastrou para que ele tenha acesso e clica no botão OK. Então se você pesquisar aqui por Stop Shop, você vai ver que já existe aqui o usuário João cadastrado. Posso limpar aqui e filtrar novamente por todas as filiais para que ele apresente todos os usuários cadastrados. Se você quiser visualizar apenas as informações cadastradas do usuário, você pode selecionar o usuário, clicar com o botão direito do mouse e clicar sobre consultar registro, ou clicar duas vezes sobre o registro, que ele irá abrir o cadastro com as informações desse usuário. Você, em todas as telas de cadastro, você tem o botão, esses botões aqui para navegar entre os registros filtrados, onde você poderá alterar um registro, salvar as informações alteradas ou cancelar as informações alteradas, mantendo nessa mesma tela, podendo alterar para outro registro, navegando para outro registro. Você pode incluir um novo usuário por meio desse botão, ou então você pode simplesmente clicar no botão cancelar, que ele vai voltar à tela inicial e pesquisar consultando ou alterando um outro registro. Você poderá também excluir um registro selecionado. Você pode selecionar o registro, clicar no botão excluir, clicar com o botão direito sobre ele e clicar em excluir registro, ou ainda na tela de consulta desse registro também clicar no botão excluir. Certo? Será apresentada uma mensagem para confirmação se você realmente deseja excluir esse usuário, e se você clicar em sim, o usuário foi excluído do sistema. Pode verificar que ele foi excluído. Se você clicar com o botão direito sobre um determinado usuário, você tem a opção de alterar a senha desse usuário. Quando você estiver alterando a senha de um usuário que não foi o seu usuário, não é o seu próprio usuário, ele vai apresentar essa mensagem de que o usuário deverá alterar a senha no próximo login. Você não informará nenhuma senha, mas o usuário, quando logar na próxima vez o sistema, ele deverá alterar a senha que ele tinha cadastrado. Mas se você clicar sobre o seu próprio usuário, você pode alterar a sua senha. Então será aberta a tela com as informações do cadastro, e nesses campos você poderá digitar a senha atual do seu usuário e informar uma nova senha para esse usuário, certo? Lembrando que a senha ela é case sensitive, então ela faz diferenciação entre letras maiúsculas e minúsculas, e que no campo confirmar a senha, ele deve ser igual ao campo nova senha. Aqui ele vai pedir a tua senha atual para validar se realmente você é o usuário que está efetivamente logado no sistema.
Então você pode preencher as informações e clicar sobre o botão Alterar senha. Vamos realizar essa alteração. Lembrando também que o campo máximo para a senha será permitido apenas no máximo 20 caracteres para a sua senha. Você pode informar uma quantidade menor de caracteres, mas no máximo até 20 caracteres. Lembrando também que você deve lembrar depois da senha que você digitou e que você deveria considerar a qualidade de sua senha, né? Ela deveria ser uma senha forte, o mais forte possível, né? Se ela for muito fraca, ela pode muito bem ser acessada por um usuário que não deveria, né? Então clique em alterar senha e apareceu a informação de que os dados foram salvos com sucesso. No caso aqui não é um usuário novo, né? Então essa senha que eu informei é que deve ser acessado para o sistema. Tá? Aqui nós temos o botão, quando eu clico no botão direito, né, sobre os registros, ou então quando eu estou consultando um registro, eu posso clicar no botão gerar relatório, onde será apresentada uma informação com todos os usuários filtrados, a mesma relação que aparece no grid. Então aparecem as informações do usuário e as informações básicas de cada usuário e se ele está ativo ou não e qual o módulo preferencial que ele tem acesso, além das informações de meta mensal e comissão específica. E aqui apresenta o valor total de usuários. Nas telas de relatório, você pode navegar entre as páginas do relatório, você pode modificar a visualização de zoom, você pode exportar para um PDF esse relatório, você pode salvar também em PDF, como imagem JPG ou em um arquivo HTML. Você pode também imprimir esse relatório selecionando a impressora que você tem cadastrada e clicando no botão OK. Eu vou fechar aqui no botão Close. O botão cancelar volta para a tela principal. Aqui nós temos a última opção que, clicando no botão direito sobre o grid, todos os grids do sistema possuem essa mesma funcionalidade. Você pode exportar essa relação para o Excel. Então eu vou exportar esse arquivo, vou salvar na minha área de trabalho, vou informar aqui um nome para esse arquivo, vou chamar de usuários.csv e vou salvar. Os dados foram exportados com sucesso. Eu vou abrir esse arquivo para que vocês consigam visualizar. Então ele gerou um arquivo que pode ser consultado, né, pelo Excel, pode ser manipulado os dados com as mesmas informações aqui que aparece no grid. O código, o nome do usuário, se está ativo ou não e a função. E aqui a descrição dessa página, né? Seria isso então, a tela de cadastros de usuários do sistema. Muito obrigado pela atenção e até a próxima.